Irmãos, eu gostaria que os irmãos lessem comigo o Salmo de número 73. Salmo de número 73. O irmão, se puder colocar no data show, que eu peguei uma Bíblia aqui, ela não é português, ela é espanhol. Tinha várias Bíblias, e eu peguei a Bíblia em espanhol. Então, se o irmão puder colocar no data show, nós vamos lendo. Eu gostaria de ler um versículo e os irmãos lerem o seguinte comigo, ok? Vamos lá. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Pois eu tinha inveja dos ímpios, dos nécios, quando vi a prosperidade dos ímpios. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como os outros homens. Os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. E eles dizem, como sabe Deus? Há conhecimento no Altíssimo? Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as mãos na inocência. Se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Até que entrei no santuário de Deus, e então entendi o fim deles. Como caem na desolação, quase num momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Assim o meu coração se azedou, e sinto picadas nas minhas entranhas. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão direita. Quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém. Podeis assentar. Irmão, se eu fosse dar um nome para esta palavra, para esta mensagem, eu daria um nome de crise existencial. Porque na psicologia e na psicoterapia, crise existencial são conflitos caracterizados
pela impressão de que a vida não faz sentido. E é isso que Asaf estava sentindo neste momento. Aqui Asaf conta no Salmo 73, que ele conta a sua experiência, de como ele quase caiu em tentação, em seguir o estilo de vida dos ímpios. Ele começa exaltando a Deus por ter o livrado que isso ocorresse. Asaf no hebraico significa Deus se apoderou dele. Ele era filho de Balaquias, filho de Levi, foi levita, salmista, profeta, encarregado da música nos dias de Davi e Salomão. Ele pertencia à tribo de Levi e ele teve uma notoriedade quando foi escolhido para entoar louvores ao Senhor na transposição da arca da casa de Obed-Edom para Jerusalém, liderando assim a adoração. Isso aí vocês podem depois pesquisar lá em 1 Crônicas, capítulo 15, do 16 ao 19, esse texto fala sobre isso. Ele liderou mais de 288 mestres da música, desfrutava da intimidade do rei e tinha trânsito livre no palácio. Nós também, Nós também temos trânsito livre, Nós podemos falar com o nosso Pai a hora que nós quisermos e o momento que nós quisermos. Mas todos nós estamos sujeitos a um momento de conflito, de uma crise interior. O motivo dessa tentação se deu quando, na percepção do salmista, que ele era um salmista, esse é um dos salmos que ele escreveu, que a vida do ímpio era perfeita. Ele certamente, ele estava observando, a vida de algum deles com boas condições financeiras, pois na realidade o ímpio pobre não se enquadra aqui, nesse Salmo 73. Após essa observação, Asaf conclui que é inútil servir a Deus. E aqui eu paro um pouquinho para os obreiros que sofrem, para aqueles que dedicam a sua vida no ministério, para aqueles que se doam. E eu lembrei muito aqui, Deus já havia falado e vem falando através do testemunho da irmã Damares, A gente se doa, a gente se rasga na presença de Deus, a gente trabalha, se dedica. E às vezes vem uma crise dentro de nós e nós começamos a indagar: será que vale a pena fazermos tudo isso que nós temos feito? É isso que aconteceu com Asaf. Como sacerdote no templo, ele certamente não tinha uma vida muito fácil. Todos os dias ele acordava cedo, de madrugada, matava o cordeiro e preparava o sacrifício matutino, e que na sequência oferecia a Deus as suas orações em favor do povo, pelo pecado do povo, para que Deus perdoasse o povo. Ao final da tarde, mais um sacrifício era feito, e com certeza isso demandava muito tempo e muita energia. Aparentemente, ele se cansou desse estilo de vida, por não perceber nenhuma recompensa terrena. E aqui eu abro um parênteses e lembro do apóstolo Paulo, 2 Coríntios capítulo 4, lá parece que no meio deste capítulo, ele está dizendo assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, tão somente me resta a coroa da justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia. Tem recompensas que nós vamos receber somente no tribunal de Cristo. Nós falávamos isso hoje ali com o Jacques, com a Dir, com algum grupo de irmãos. Tem recompensas que somente no tribunal de Cristo nós receberemos. Por que o justo sofre? Essa era uma pergunta que veio na cabeça de Asaf. Por que o justo sofre e o ímpio é bem-sucedido? Por que as pessoas que fazem mal não recebem o castigo imediatamente? E aqueles que fazem o bem não recebem a recompensa de imediato? Por que as coisas boas acontecem com pessoas más e coisas más acontecem com pessoas boas? Você já fez essa pergunta? Você já viu aquela pessoa
que era uma bênção, uma pessoa de fácil convívio, e de repente ela morre, e você fala assim, por que essa pessoa partiu? Tanta gente ruim aí vivendo, né? Por que acontece? Porque homens cheios do Espírito Santo, como João Batista, foram parar na prisão, e homens perversos como Herodes estão no poder? Porque homens como o apóstolo Paulo foram degolados, enquanto os devassos como Nero continuaram governando o mundo? Porque aqueles que escarnecem de Deus se tornam mais ricos e desfrutam de uma boa vida neste mundo, e aqueles que são fiéis a Deus passam por tantas dificuldades e ainda têm que suportar muitas tempestades. Isso aí acontece com cada um de nós. Esse salmo relata fases difíceis que nós passamos na nossa vida. Jó também expressa esse mesmo drama. Se você for lá no livro de Jó, no capítulo 21, do verso 7 ao 15, eu não vou ler por causa do tempo, mas você vai ver que nesse texto lido ele expressa o seu conflito. Porque o ímpio prospera e o justo é castigado? Vale a pena ser fiel a Deus? Tem algum proveito ser justo? Esse salmo reflete o conflito que há dentro de nós, entre a carne e o Espírito. O Espírito Santo nos impulsiona a servir a Deus. Se nós dermos lugar, Ele nos enche, Ele nos capacita, Ele nos fortalece. Já a carne começa a falar ao contrário, quer mostrar ao contrário, quer dizer que não vale a pena. Você está cansado hoje, deixa isso para lá, não vamos não. Será que tem valido a pena? Ninguém te reconhece. Olha só, gente, ninguém reconhece o seu trabalho. Nós fazemos o trabalho para Deus. Nós precisamos ser reconhecidos por Ele. Nós estamos trabalhando para o reino. Eu sempre falo isso, e eu tenho uma colega aqui, ou umas colegas que trabalham comigo aqui, que nós servimos pessoas. Nós não servimos fora do evangelho também na nossa vida secular, servimos pessoas, somos servidores, estamos para cuidar de pessoas, e não precisamos de recompensa, não precisamos ser badalados ou notados, nós fazemos por amor, muito mais o reino de Deus ainda, tem que ser com muito amor. Sobretudo a fragilidade do ser humano, a nossa falibilidade, as nossas limitações, do nosso entendimento. Qualquer um de nós estamos sujeitos a esses tipos de sentimento. E aí Asaf continua, dizendo que eles vivem despreocupados e veem as suas riquezas aumentar e a sua boa vida melhorar. Às vezes a gente para, né, e olha, né? E eu estava ouvindo hoje um pastor que é coach, Tiago Brunet, e ele dizia assim, às vezes a pessoa olha para a vida, mesmo a pessoa que não é crente, que não serve a Deus, mas não sabe que ela ralou 30 anos para chegar onde ela chegou. E alguns que estão assistindo ali na plateia ouvem e falam, poxa, que vida tem esse camarada? Aí ele falou assim, mas não sabem quantos tombos essa pessoa levou, quantas vezes ela deixou de comprar algo para investir no seu desenvolvimento pessoal. Não vem nada disso. Então é preciso ter cuidado. Mas eu entendo Asaf, porque a educação religiosa dele foi baseada na lei da justa retribuição. E ele diz lá no começo, no primeiro versículo, né, se não me falha a memória, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Asaf, como judeu, tinha sua fé alicerçada na bondade de Deus. Nós também acreditamos assim, né? Nós cremos na bondade de Deus. Quem acredita na bondade de Deus aí? Todos nós acreditamos. Estamos sempre esperando, e aí isso acontece muito conosco. Estamos sempre esperando que a nossa fidelidade, a nossa dedicação,
a nossa santificação, a nossa abnegação, a nossa renúncia seja retribuído com bênçãos. Só que nós somos imediatistas, nós mergulhamos, nos dedicamos, mas queremos ver a recompensa rapidamente. Nós compreendemos dessa forma, nós somos imediatistas, o ser humano é imediatista. Mas é aquilo que eu disse para vocês, muitas recompensas nós receberemos lá no tribunal de Cristo. Eu entendo aqui que, vamos dizer assim, que Asaf estava olhando para a janela da tentação. Ficamos vulneráveis quando sentimos invejas das pessoas pelas coisas que ela tem, pelos bens que ela tem, sem olhar para o que elas são diante de Deus. Você é servo de Deus, né? Eu sou servo de Deus. E às vezes olhamos para a pessoa, imaginamos tanta coisa. E aqui eu quero fazer um parênteses para contar algumas vivências que eu tive ao longo de 39 anos de experiência no mercado financeiro. Quantas vezes eu recebi pessoas na minha mesa que tinha tudo o que vocês pensassem, tudo. Piloto à disposição para a hora que ela quisesse viajar. Mas eram infelizes. E nós temos Jesus. E quem tem Jesus tem tudo. Nós temos tudo. Eles têm tudo e não têm nada. E às vezes sentam na mesa e você é obrigado a levar num cantinho, orar, entregar uma palavra para ela. Porque ela fala assim, eu daria todo o meu dinheiro. Eu já ouvi essa frase. E a minha esposa conhece essa história muito triste. Muito triste. O esposo matou a esposa e depois se suicidou na cadeia. Pessoas de posses. E um dia ela chegou na minha mesa e disse, eu daria tudo, toda a minha riqueza, tudo que eu tenho, minhas fazendas, para ser feliz, para sentir um pouco de felicidade. Eu creio que ela foi salva porque ela foi evangelizada, a filha dela se converteu. E eu creio nisso. Nós pensamos às vezes assim, por que eu ganho, trabalho tanto, luto tanto, sofro tanto para pagar as contas em dia, para honrar o nome de Jesus. Eu já ouvi isso na boca de crentes, pessoas que me rodeiam. Eu falo, eu sofro tanto para pôr as minhas contas em dia, para honrar o nome de Jesus. Isso é muito lindo, viu? Honrar o nome de Jesus. Muitas vezes nós pregamos muito mais com o nosso testemunho, com a nossa maneira de ser, do que com a nossa fala, né? Falar é fácil, viver é o difícil. Eu quero ver viver, não é fácil. Só Deus sabe, né? O que passamos no dia a dia. Só Deus sabe, mas eu digo sempre isso na minha casa, digo no meu trabalho, digo para os meus companheiros de trabalho. Eu estou aqui para mostrar a diferença. Eu fui muito atacado publicamente. E me ligaram e falaram, você tem que revidar, você tem que partir para cima. Aí eu disse assim, não é isso que Deus quer de mim, de maneira alguma. Como é que eu vou mostrar que eu sou diferente se eu for baixar o mesmo nível da pessoa? Eu tenho que manter-me sereno, tranquilo, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sirvo um Deus vivo. É Ele que me justifica, não preciso abrir a minha boca, né? Nós não precisamos abrir a nossa boca, porque nós temos vida com Deus, nós temos testemunho, as pessoas veem a maneira como nós nos portamos. Não precisa, irmãos. Tem coisa que não precisa, é doído, é dolorido, mas gemendo e apresentando nas mãos de Deus, que Ele cuida de nós, né? Deus cuida de nós. Muitos falam assim, gente, para eles, para nós, né? Só o trabalho e para eles a recompensa. Eu já ouvi muito isso, a gente ouve muito a pessoa falar, dizendo, um fulano ganha mais que eu, ele só recebe o bem, para mim só o trabalho.
Faça com amor, ser fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Tem crente que às vezes não é fiel no pouco. Está ali, tem que honrar o nome de Jesus, foi colocado numa função, mas ele já entra na função pensando na outra, e não se dedica na função pela qual ele foi chamado. Então é preciso se dedicar, é preciso, esse mesmo pastor, coach, fala assim, que prosperidade, se você quer prosperar na vida, você tem que fazer muito além daquilo que lhe é mandado, que te é pedido. Se pede uma coisa, faça muito além daquilo, porque daí sim, Deus vai te honrar e você vai prosperar. Temos que ser gratos a Deus, mesmo nas dificuldades, eu tive testemunho na minha vida, né? Pela mãe que me criou, as dificuldade mesmo, dava dízimo, dava oferta e às vezes não tinha o que comer, mas agradecia a Deus, fechava a porta do quarto e falava, graças te dou a Deus, por este salário, porque para muitos é pouco, mas o Senhor nunca me envergonhou e nunca deixou de suprir as minhas necessidades, e acabava de orar, a coisa acontecia, o milagre acontecia. Então Asaf olhou por essa janela da tentação e começou a sentir inveja de ver a prosperidade dos ímpios. Eles são arrogantes, pensava ele, mas são ricos, são fortes, são populares, aparentemente felizes, né? É o que eu disse agora há pouco aqui, aparentemente felizes. Quando Asaf avaliou a vida apenas pela sua visão material, viu que ele estava em desvantagem com os ímpios e começou a olhar para a vida com egoísmo, sentiu-se injustiçado. Tudo isso eu já falei atrás. Daí, ele diz lá no texto que os meus pés quase resvalaram. Nós estamos com os nossos pés em lugares escorregadios quando olhamos para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações dos justos. O ímpio prospera, cresce, torna-se pujante. Tudo que põe a mão parece se multiplicar. Ele, ao contrário, em vez de prosperidade, enfrenta provações. É isso que Asaf pensava. O ímpio prospera e eu só enfrento provações. Asaf diz que em vez de ver a riqueza, ele de contínuo era afligido e a cada manhã era castigado. Ele dizia que não tinha folga. E às vezes muito de nós pensamos, saímos de um problema, entramos no outro, né? Saímos de uma prova, logo vem outra prova, né? Asaf entra em crise quando ele olha para a qualidade de vida em comparação ao ímpio. Parece que o ímpio é muito mais feliz que ele. No entanto, subitamente ele começa a duvidar da bondade de Deus, apesar de ter crido na justiça, na misericórdia do Senhor, durante toda a sua existência. Houve um dia que ele pressentiu estar pisando no terreno da apostasia. Ele disse assim, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Eu acabei de citar o texto atrás, que está no versículo 2. Asaf percebeu que seus pensamentos estavam conduzindo para um caminho escorregadio. Na realidade, ele descobriu que faltou pouco para que ele abandonasse a fé. Quantos de nós, e eu já vi isso, e graças a Deus que a nossa igreja não ensina assim, mas que você tem que dar o seu tudo para que Deus haja na sua vida. Aí as pessoas se decepcionam e abandonam a fé. Graças a Deus que aqui nós não ensinamos desta forma. Mas quando Asaf olha para a sua vida, diz, com efeito, inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos na inocência. É muito difícil enfrentar as coisas aí fora. Quantas pessoas, quando a gente é honesto, parece que é um defeito aí no mundo, aí fora.
É difícil, irmãos. Não é fácil, não. Você recebe o nome de santarrão, que você quer ser mais santo que os outros. Sabe por quê? Porque o mundo jaz no maligno. E a corrupção tomou conta deste mundo. Asaf sentiu isso na pele. Quantos, né? Quantos irmãos nossos já desistiram de ter o coração puro e as mãos limpas? Estamos com os pés no lugar escorregadio quando olhamos para as blasfêmias dos ímpios. Os ímpios falam contra os céus, contra Deus, contra os homens, e assim prosperam e tornam-se famosos. Asaf, entretanto, percebeu que se apenas tivesse falado da sua angústia, de sua crise de invejar os arrogantes, já teria traído a geração dos filhos de Deus. Ele entendeu que as coisas que passam pelo nosso coração, não devem ser ditas. Realmente tem muitas coisas que vêm no nosso coração. Nós não podemos dizer para não contaminar o nosso irmão, para não enfraquecer a fé do irmão. E às vezes tem uns que falam, não vigiam. Nem tudo precisa ser compartilhado, né? Nós temos essas crises, mas vamos orar a Deus, vamos pedir a Deus, vamos colocar aos pés da cruz, né? Para que, né, André? Aos pés da cruz, para que ele entre com providência. Somente estamos seguros nas mãos de Deus quando deixamos o egoísmo de lado para olharmos a vida com os olhos de Deus. Nesse mesmo texto, você vai ver nos versículos 15 e 16. A transformação do ponto de vista de Asaf teve início quando ele refreou a sua língua e sondou o seu coração. Olha quanto é importante. Ele refreou a língua, ele parou de falar, parou de lamentar. Nós precisamos parar de lamentar, precisamos mais agradecer. Agradeça a Deus, né? Comece a ver por que você está reclamando tanto, né? E aí às vezes encontramos um irmão que passa a luta muito maior que a nossa. E você vê o servo de Deus glorificando. Você nem parece que ele está passando uma luta tão grande. E aí você olha e fica envergonhado. Fala, meu Deus, essa minha luta não é nada perante esse irmão que está passando por essa luta. Porque ele aprendeu a ser grato. Ele aprendeu a agradecer, a exaltar o Senhor. O primeiro passo que Asaf deu não foi mental, foi moral. Ao virar-se contra o egoísmo, a autocompaixão, que se revela nos versículos 3 e 13, que nós lemos. Então, lembra-se das responsabilidades, da lealdade que ele tem para com o próximo. O dever, né? Nós temos lealdade com os nossos irmãos. Nós temos que abençoar os nossos irmãos. Nós temos que compartilhar coisas boas. Se nós estamos passando por luta, até podemos compartilhar, mas para pedir ajuda em lamentação, não para reclamar, não para murmurar. Entrar no santuário foi o começo para a sua libertação e cura. A casa de Deus cura as doenças mais terríveis da alma. Quando você vem no santuário, quando você ouve a palavra, você está dando a oportunidade de Deus falar com você, para que Ele mude a situação, para que Ele mude essa história. No santuário encontramos o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Que palavra poderosa El Shaddai. É o Deus mais do que suficiente para resolver todos os nossos problemas, para nos fazer vencer todas as nossas lutas, passarmos por todas as aflições. Como quando nós estamos na casa de Deus, quando nós estamos no convívio que estamos aqui hoje entre irmãos, nós vamos perceber aquilo que eu acabei de dizer, que tem outros que passam lutas muito maiores que as nossas, mas estão aqui levantando a mão. Você olha para o irmão, gente, o irmão chora, o irmão glorifica.
O irmão está ligado o tempo todo. Está passando pela prova, mas está ali, glória a Deus. Eu estou passando pela prova, mas eu vou sair dessa prova, eu vou vencer. Eu vou passar, eu vou vencer, eu sou vitorioso. Aquele que fez promessa na minha vida é fiel para cumprir. Aleluia. No versículo 17 diz que até que entrei no santuário e entendi o fim deles. O fim de quem? O fim dos ímpios. O caso aqui não é esquecer do problema, é simplesmente receber entendimento, né? Ele recebeu entendimento daquele conflito que ele estava passando. Infelizmente hoje as pessoas buscam respostas, né, para os seus problemas, para os seus conflitos na bebida, nas drogas, nas seitas, nas psicologias de autoajuda, quando deveriam estar buscando em Deus, quando deveriam entrar no santuário para ser ministrado por Deus. Asaf teve um novo entendimento acerca dos ímpios e de Deus. Dos ímpios ele percebeu que tem uma aparente segurança, prosperam, mas o fim deles, na verdade, né? A situação deles é muito precária, extremamente perigosa. Asaf começa a perceber que a situação dos ímpios é desesperadora e não dá para sentir inveja deles, né? Infelizmente, se eles não forem alcançados pelo Evangelho, o fim deles será de destruição, será de vergonha e horror eterno. Eles chegarão ali diante de Jesus, como diz lá em Mateus 7:23, ele vai dizer: nunca vos conheci. Eles vivem, esse mesmo texto que nós lemos, ele diz que eles vivem em ilusão. E aqui eu quero abrir outro parênteses e contar para vocês o que aconteceu na época da Covid, no auge da Covid. Eu estava em casa, se eu não me engano era num sábado à noite, e eu recebi ligação de uma empresária, um pessoal muito bem sucedido na cidade. E ela ligou chorando e disse assim: meu amigo, me ajude, o seu amigo está em estado grave, precisa ser entubado. Chorando. Não tem uma vaga em hospital nenhum da cidade. Aí eu disse assim para ela: mas vocês não têm o melhor plano de saúde? Não tem nenhuma vaga, você não está entendendo, em hospital particular, nem eu pagando, eu consigo uma vaga para salvar o meu marido. Nem eu pagando. Mas gente, o desespero dela, o choro dela era muito dolorido. E eu me senti compaixão na hora, eu chorei junto, porque eu conheço o esposo dela. É uma pessoa muito amável que há tempos eu tenho tentado trazê-lo para o reino de Deus. Aí eu falei: fique calma, eu vou ver o que eu posso fazer, em que eu posso te ajudar. E nesse meio tempo, eu não lembro se eu falei com a minha esposa, nós lembramos de um médico aqui que Deus usou muito durante essa Covid, o Dr. Mauri Comparim. Eu lembrei que ele conseguiu salvar a vida de um amigo nosso. Aí eu liguei para ela de volta e falei: olha, liga para esse número, eu vou passar no teu WhatsApp, Dr. Mauri Comparim. Enfim, Deus entrou com providência, usou o médico, montaram uma UTI na casa dele e o problema resolveu. Mas eu quero dizer para vocês, o que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter dinheiro. Eu disse hoje lá em casa, a Covid veio para mostrar para todo mundo que nós somos todos iguais. Não tem classe média, não tem classe alta, não tem classe baixa. Todos nós somos iguais. É Deus mandando um recado: ei, vocês são todos iguais. Não adianta o dinheiro. Eu vi muitas pessoas que saíram de Campo Grande em jatinho de UTI para serem internadas lá no hospital judaico, naquele hospital sírio-libanês, que são os mais famosos do país, e voltar dentro de um caixão. Porque não tem. O dinheiro não compra a saúde e muito menos a salvação.
Asaf descobre a graça restringente de Deus, no versículo 23. Tu me seguras pela minha mão direita. Quantas vezes Deus tem nos impedido de cair, porque Ele nos segura pela mão direita, né? Quantas vezes? Quantas vezes Ele livra a nossa alma da morte, como diz lá no Salmo 116, o versículo 8. Diz o seguinte: nos livra a alma da morte, os olhos da lágrima e os pés da queda. Deus não apenas nos impede de cair, mas também nos levanta quando caímos, né? E quantos são levantados? E aí eu lembro daquele texto, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Asaf descobre a graça galardoadora de Deus. E é um versículo que me toca muito, 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 muito mesmo. Quando ele diz assim: a quem tenho no céu senão a ti? E não há outro em que eu me compraza na terra, em que eu deseje, né? Isso é muito lindo. Se vocês meditarem nesse texto, ele é muito profundo. E às vezes nós sentimos assim, sozinhos, só nós e Deus. Parece que quando nós estamos em provação, as pessoas se afastam de nós. Quando nós estamos bem, às vezes estamos com a casa cheia, né? Quando fazemos churrasco. Mas quando nós estamos em prova, ou na prova, as pessoas somem. Ali é só você e Deus. Aí você ora, que nem Asaf: a quem tenho no céu além de ti, né? E na terra, não tem ninguém que eu deseje mais que o Senhor na minha vida. Glória a Deus. Ele descobre que o sentido da vida não está no dinheiro, mas em Deus. Asaf descobre que o dinheiro não traz segurança, não nos dá segurança. Deus nos dá segurança, mas muito mais que segurança, Ele nos garante a vida eterna, né? A vida eterna. E eu aprendi com a minha mãe, ela dizia isso todos os dias, quando acordava: viva hoje, viva o dia de hoje, viva como se Jesus estiver se voltando hoje. Todos os dias, viva como se Jesus fosse voltar hoje, ou seja, esteja preparado, sempre, sempre esteja preparado. E é muito lindo isso. E eu pude liderar num grupo de jovens muito grande, e a gente usava sempre nas nossas reuniões essa frase: não se esqueça, Jesus poderá vir hoje para um de nós, ou para todos nós. Terminando, irmãos, Asaf faz um contraste entre o ímpio e o justo. O ímpio tem coisas, mas não tem Deus. Mas o justo tem Deus, e Ele é o melhor que todas as dádivas pode nos dar. Ele é a nossa herança. Deus prova o justo, e aí vem os porquês, aí vem a resposta dos porquês. Deus prova o justo porque Ele está trabalhando, porque Ele está transformando a imagem da glória de Deus. Ele está nos lapidando, está nos preparando, né? E muitas vezes Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele precisa te lapidar, como lhe lapida uma pedra preciosa, para dar brilho, para dar valor, para que você consiga exercer o novo desafio que Deus tem pela frente para usar a sua vida. O justo pode contar com a presença de Deus, com o cuidado dEle, a sua direção, e ao final teremos a recompensa. Estamos seguros, guiados. Para o crente, a morte é lucro, e partir para estar com Cristo. É muito lindo isso. Asaf compreendeu então que vale a pena servir a Deus, porque Ele é bom. Lá no versículo 1, quando ele fala que Deus é bom, no primeiro versículo, ele está contando que Deus é bom e que não permitiu que ele caísse,
para depois ele contar a crise existencial que ele viveu. Porque ele é justo, né? E porque Deus é zeloso. Ele zela por cada um de nós. Você é a menina dos olhos de Deus. Ele zela por cada um de você. Você é precioso. Não importa a luta que você esteja passando. Não importa. Não importa tudo que você já fez e que ninguém reconheceu. Ele reconhece. E a recompensa um dia será entregue, como Paulo disse lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? A qual o justo juiz me dará naquele dia, mas não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome de Jesus. Pastora Zésia. Glória a Deus. Quero aqui contar um testemunho. No final eu deixei para contar o testemunho. Não foi fácil estar aqui hoje. Desde 2016 eu não subo num púlpito, com exceção de por conta de política. A única vez que eu subi no altar foi no velório da saudosa irmã Lucila Araújo de Alencar, para dar uma palavra, porque naquele momento eu estava como uma autoridade, representando uma autoridade ali. Então eu tive a oportunidade. Só que era para fazer uma fala, e eu fiz a fala que Deus colocou no meu coração, uma fala evangelística. E hoje Deus está cumprindo uma palavra que Ele me entregou. Hoje. Deus usou vários vasos. O penúltimo que Ele usou, Ele disse o seguinte: ei, moça, eu não te conheço. Eu vejo 2 cadeiras, uma é secundária, que Deus te colocou. Foi Deus que te colocou, não foi o homem. Mas eu vejo uma cadeira também eclesiástica. Desde quando você não prega? Desse jeito. Eu falei desde 2016. Ele falou, você já foi convidado. Você já tinha me convidado. Você já foi convidado. Apressa em falar a minha palavra. Porque a partir do dia que você falar a palavra, a partir do dia que você entregar uma palavra pela primeira vez, muita coisa será rompida no mundo espiritual. Na sua vida espiritual, na sua vida profissional e na vida dos seus filhos. Porque Deus tem grande obra para fazer no meio da sua casa. E eu louvo a Deus pela sua vida. Então estou testemunhando aqui que hoje está se cumprindo uma palavra que Deus me entregou por 3 servos deles. Pessoas que não me conhecem, que nem daqui são. E que oraram por telefone. Eu nem pedi, foi um irmão que me conhece que sentiu de pôr para orar por mim. Mas Deus é fiel e Ele cumpre a sua palavra. Deus abençoe. Glória a Deus. Quantos querem agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa? Podem dizer amém?